Olá! Eu novamente aqui, Rita Brunherotti, atriz, contadora de histórias, professora de arte, e estou aqui pela Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, a Fundac. Mais uma vez aqui com vocês para algumas dicas sobre contação de história. E depois vocês vão poder conferir lá no YouTube as oficinas culturais da Fundac. E não somente a Rita Brunherotti, o Ângelo Pereira estará lá, mas muitos outros artistas, né? De todas as vertentes da arte. Então, por favor, gente, vamos dar uma olhadinha lá no YouTube, né? Nas oficinas culturais, porque vocês vão ter um show de arte, um show de cultura. Muito bem, então aqui hoje, mais uma vez, para algumas dicas, né? Da contação de história, como eu havia prometido. E hoje eu vou falar um pouco do começo e do final das histórias. Então, a gente começa normalmente, né? Uma história, principalmente as histórias infantis, com o famoso e encantador Era uma Vez. E vocês sabem, vocês que contam história, vocês professores, né, que trabalham com os pequenos, o quão encantador e mágico é o Era uma Vez. Pronto, bastou esse início e as crianças já começam a ficar assim, vidradas. Mas, para quem sempre conta histórias, né, tem o hábito de estar sempre contando, começa a ficar meio maçante, né? Toda vez, Era uma Vez. Então, eu vou trazer aqui, e se vocês quiserem anotar, né, as professoras, os contadores de história, eu vou falar um pouco devagar para que vocês anotem, ou depois vocês vão lá assistir, né, o vídeo novamente para poder fazer as anotações. Então, a primeira dica que eu dou de um começo diferente, né, é no tempo em que não havia tempo. Tudo isso para substituir o Era uma Vez. Aí vocês vão começar. No tempo em que não havia tempo, num lugar muito distante, e aí você conta a sua história. Segunda dica. No lugar que era lugar nenhum. E nesse lugar tão afastado, que não era lugar nenhum, havia, né, um castelo, um rei, uma rainha e vai por aí afora. Dica número 3. Na época em que os animais falavam. Esse é muito importante, dependendo da história que você for contar, né, você começar. Naquela época, quando os animais ainda falavam, isso desperta muita atenção das crianças. A quarta dica, num dia muito distante, no lugar a mais de 1000 quilômetros daqui, havia uma cidade, né? Ou havia um rei, enfim, havia uma bruxa e vai por aí afora. Dica número 5, quando as estrelas ficavam muito perto da Terra. Então pensa, gente, num começo de história. Em uma época, quando as estrelas ficavam muito perto da Terra, existia uma moça, uma menina e tal, e ali vai. Dica número 6. Em um lugar muito distante, para lá do mais para cá, com o carcanhar para lá. As crianças ficam assim. Um lugar muito distante, para lá, do mais para cá, com o carcanhar para lá? Como será isso? A 7ª dica. Alguém aqui já ouviu falar do Ribimbom Baixo? E aí, gente, aqui eu coloquei. Alguém aqui já ouviu falar do Ribimbom Baixo? Mas vocês podem inventar qualquer palavra que seja diferente, estranha ou engraçada, né? Era um lugar onde viviam reis e rainhas e por ali vai. Então, essas são as dicas de alguns começos de história para ser diferente, para não ficar na mesmice. Muito bem, agora eu vou dar mais umas dicas
de finais diferentes, né? Porque quando a história chega ao fim, as crianças já até fazem aquele coral. E foram felizes para sempre, não é? Quase todas as histórias terminam assim. E foram felizes para sempre. Então, para que não haja essa mesmice, né? Para que não fique sempre desta forma, eu coloquei aqui no meu caderninho mais algumas dicas para o final das histórias. Então, vai a dica número 1. E o que era de vidro se quebrou e a história acabou. Dica número 2. E o que era papel molhou-se todo e terminou. A história acabou. Dica número 3. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Ou o rei meu senhor, que se quiser que conte outra. Aí vai, né, da imaginação, do querer do contador de histórias. Dica número 5. E foram felizes na terra como os anjos são no céu. Isso é muito legal também, bem interessante, né? A dica número 6. Eu estava lá na festa do casamento. Foi muito linda. Até peguei os docinhos para trazer para vocês. Ai, mas quando cheguei na ladeira do Conclís, escorreguei e quebrei o nariz. A dica número 7. Era uma vez uma vaca Vitória. Caiu no buraco e começa aqui outra história. Dica número 8. Era uma vez uma vaca Teresa. Saiu do buraco e a história era sempre a mesma. E agora a dica número 9. Eu estive lá no casamento e até trouxe os docinhos. Ai, mas eu não aguentei e eu já comi pelo caminho. E assim, gente, a gente termina a história e a gente pode, inclusive, passar a bola para outro contador, para outra criança, né? Dependendo da situação. Há casos em que há vários contadores de história no local, né? Então, a gente procura um desses finais e passa a bola para o outro contador. Ou, se forem as crianças que estão contando, porque é muito interessante também o professor ou o contador de história fazer com que as crianças contem, né? Com que elas criem as suas próprias histórias, com que elas peguem histórias que já existem, né? Histórias conhecidas, e elas podem dar a versão delas para a história. Isso é uma sugestão muito interessante, né, para os professores trabalharem com as crianças. Traz uma história tradicional, um Chapeuzinho Vermelho, uma Branca de Neve, e faz com que aquele contador de história, aquele aluno, aquela criança, coloque um final diferente, né? Dessa sugestão, você vai contar a história do Chapeuzinho Vermelho da sua maneira. Ou, como nós que vivemos aqui no litoral, a gente pode dizer, vamos criar a história do Lobo Mau, Caiçara, ou a Branca de Neve da praia, qualquer coisa assim nesse sentido, porque vai ficar muito legal, né? A criança trabalhar a imaginação, usar a sua criatividade. Isso é bem interessante, né? Você pode fazer uma roda de contação de histórias, né? E aí você dá um tema e os seus alunos vão criando. Eles vão usar a criatividade. E aí começa uma história, pode usar um desses começos, né? Uma dessas dicas que eu dei aqui. E aí no momento a professora faz um sinal, ou usa um sininho, um chocalhinho, aquele para e o próximo da roda continua. Ele tem que continuar exatamente de onde o outro parou. E assim sucessivamente, até essa história chegar ao final. E a professora vai dando a dica, né? Gente, não se esqueça que toda história ela tem que ter um começo, um meio e o fim. Então, aqueles que estão ficando para o final, já tem que ir bolando qualquer coisa que feche, que finalize aquela história. E aí, você pode também dar essas dicas, né? Desses finais aqui que eu orientei para ficar bem legal. Então,
Hoje, as minhas dicas foram essas. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Agora, quem quiser, que conte outra e dê outras dicas. Gente, eu vou ficando por aqui, mas vocês sabem, né, que eu volto. Eu volto contando histórias, eu volto com mais dicas e não se esqueça de nos ver lá nas oficinas culturais no YouTube. Até mais. Beijo.